A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app ou pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do Essa Gente Grapiúna, programa que quer colocar em evidência a identidade cultural de um povo, de uma gente, da nossa gente, dessa gente grapiúna. E como você já conhece, nós iniciamos os nossos trabalhos com um momento literário. Com ele, jovem, talentoso, ator, poeta e grapiúna, Gabriel Xavier. Meus olhos querem ver o fio que alinhava as miçangas, o afeto em enlevo, a vida pra lá destas bandas. Esculpindo olhares de apreço, talvez não seja evidente o véu que é deveras aparente. Talvez lhe soe fugaz buscar o que se esconde atrás, mas o que coberto se vela, luminoso ou obscuro, ditoso ou esconjuro, é preciosidade de quem guarda, desejo de quem espreita, curiosidade do que narra, mistério do qual se aproveita. Sob véus, vida paralela, sob véus, teatro de quimeras, sob véu, intencionalidades. Caem os véus, vida à espreita. Sob véus, Rafael Gama. E a nossa entrevistada de hoje é uma mulher de múltiplos talentos. Ela é atriz, administradora de empresas, radialista, jornalista, produtora cultural, escritora, poeta, gestora cultural, representante da literatura no Conselho Municipal de Políticas Culturais, por 2 vezes presidente do Clube do Poeta do Sul da Bahia e um ícone da nossa cultura. Quem transita pelas artes, pelo teatro e pela literatura facilmente a reconhece. Estou falando dela, a queridíssima Sônia Amorim, a quem eu agradeço peioradamente o aceite ao nosso convite e a sua presença aqui para conversar com a gente. Quanta honra! Falar mais o quê, né? Diante de tudo isso que foi dito aí, Rafael, eu agradeço muito pelo convite e estou aqui, né, para poder a gente ter esse diálogo, essa performance aqui, que eu tenho certeza que é sempre bom a gente relembrar, porque enquanto a gente estava recebendo o convite, né, a gente já começou aí a olhar algumas coisas que foram feitas lá atrás e recordar é realmente um encanto. É verdade. E dizer a você que a história de Sônia Amorim se confunde com a história da cultura da nossa região, nas últimas décadas e com toda a pujança e a produção cultural que nós temos aqui nessa cidade que é tão fértil do ponto de vista das artes em suas múltiplas expressões. Sônia, como é que você se aproxima do universo das artes? Bom, eu já acho que, como diz uma amiguinha minha, né? Ela fez até não sei como é que dá o nome, aqueles gifzinhos, né? Já nasci pronta. Já nasceu pronta. Minha grande colega Carmen Camuso, com quem eu tive a honra de fazer teatro, né? Muitos anos atrás, quase na adolescência ainda. E então é isso, eu já me descobri artista desde de sempre. Eu escrevo poesia, sempre gostei de escrever. Fiz o meu primeiro curso de teatro com Aldo Bastos. E desse curso eu já ganhei o meu primeiro papel, né? E desse personagem chamado a Formiguinha Fofoqueira, Aldo ingressou, criou aqui em Itabuna, lançou aqui o projeto Teatro nas Escolas, Teatro das Escolas. E foi aí onde tudo começou. Ganhei um dinheiro muito bom, fiquei muito feliz. Eu falei, aqui mesmo que eu vou ficar. Estou até hoje. E você tem personagens icônicos, né? Tanto em Brigitte Bardot, quanto também o nome daquela foi parar na Iragem, né? Greta Garbo, quem diria, hein? Greta, como diz Aldo Bastos, Greta Garbo. Quem diria, acabou na Iragem. Você tem papéis icônicos, tanto no teatro infantil quanto no teatro adulto. Mas eu não falar disso um pouco mais. Qual é a sua primeira memória, Sônia, artisticamente falando, de você num papel, você em cena? É justamente esse encanto da Formiguinha Fofoqueira. Foi onde eu me apaixonei, de fato, pelo teatro. Fui fazer o curso por fazer, né? Mas eu realmente não sabia que eu tinha realmente talento, alguma coisa assim, ou se foi Aldo que
tirou de lá de dentro, arrancou, construiu. E foi quando me veio para o teatro, só me veio na mente a minha primeira peça infantil, que foi a Formiguinha Fofoqueira, onde eu fui realmente feliz, né, com uns colegas maravilhosos, Sérgio Sodré, Jefferson Cavalcante, que fez teatro e novela no Rio de Janeiro, né, foi para lá muito cedo também. E assim, Sérgio Sodré, né, que já falei, Damares Oliveira, então assim, um elenco assim que chegou junto, chegando mesmo, e a gente se apaixonou e estamos aí até hoje. E aí, para você se lembrar, ou para você que não conhece, tomar conhecimento um pouco dessa história, nós vamos passar algumas imagens agora e Sônia vai comentar um pouco dessas imagens. Que peça foi essa? Que tempo foi esse? Qual foi a construção de cada um desses momentos? Para você perceber a riqueza e a coerência de uma trajetória, a longevidade, né, dessa trajetória também. E aí, Sônia, uma por vez. Aqui uma performance convidada por Charles Henry, no teatro em Itajuípe, né? Apenas uma performance aí para a gente apresentar o Dia da Cidade. Aí nessa foto estamos eu e Jafé. Aí já na peça Greta Garbo, que você acabou de citar, né? Foi um grande sucesso aqui em Itabuna. Aí na peça Bela Adormecida, eu e o nosso querido amigo Sérgio. Aí foi na peça A Eleição, que também foi um grandíssimo sucesso. Nossa, que felicidade fazer Qual papel você esse fazia? espetáculo aí, viu? Ali em cena, eu, Alba Cristina, que está me segurando, nossa colega ali, Marlene Moreira, Cléris, aqueles dois também já nos deixaram já, o Cléris Ribeiro e o nosso querido Florisvaldo Chagas, também foi um grande enfermeiro aqui da Santa Casa de Itabuna. E aí, essas imagens, elas nos mostram... Doce Amargo, um dos poucos filmes, né, que eu fiz com a direção de Fernando Caldas, né, uma montagem, uma adaptação dele também, texto dele, e também foi gostoso de fazer. Planejamento Familiar é uma comédia, né, como está escrito ali, a comédia mais séria do ano. Pense aí. Esse que foi um sucesso que transcendeu a região Grapiúna. A Onça e o Bode. Conta essa história da Onça e o Bode, como é que vocês pensaram, quem foi que fez essa peça e daqui para onde é que ela foi. Aqui é o cartaz da época, viu, gente? Isso aqui é uma preciosidade. É original. O cartaz original, a encenação da ABB, na ABB, né, 27, 11 da manhã. Qual foi o ano? Rafa, eu não Perdeu na memória. Eu estava pensando para datas assim, mas assim, essa peça eu apresentei ela durante muitos anos com Aldo Bastos, né? São 2 atores apenas. Então a gente apresentou aqui em Itabuna, em várias escolas, né? Porque é uma peça, ela é bem compacta. Então, no projeto Teatro Vai às Escolas, de Aldo Bastos, a gente apresentou durante muito tempo, essa peça. E aí, depois passou um período e tal, acalmou. Depois eu voltei, na época, a direção de Aldo, eu voltei com ela, com a minha direção, aí eu e já percorremos algumas cidades de Itabuna e fomos parar em Salvador. Ou seja, Teatro Grapiúna da melhor qualidade, tipo exportação. Tipo. Nós temos aqui mais um trabalho de Sônia Amorim, e aqui com direção dela também, Marcelo Lobo, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Também é numa perspectiva de Teatro Vai à Escola ou foi um espetáculo... Não, esse foi um espetáculo para o teatro. Nós apresentamos em grande estilo no Centro de Cultura Adonias Filho. Então, tem um pouco de trabalho, né? Mas a gente conseguiu fazer essa direção aí com muito empenho, com muito gosto, com muita alegria também. Percalço sempre, tem, né? Produzir cultura, né? Mas foi um espetáculo lindíssimo, foi um dos melhores espetáculos que eu já vi e, modéstia à parte, né? Que eu produzi. Porque assim, ó, nós conhecemos... A face mais conhecida de Sônia Amorim é a atriz talentosíssima que tem uma presença de palco inconfundível. Mas a versão produtora cultural também nos legou grandes realizações. E outra delas está aqui, ó, sobre a direção de Jailton Alves, a peça teatral baseada na obra de Rui do Carmo Povas, verso e reverso. Esse cartaz está um primor, primor, né? Como é que foi esse trabalho? Como toda a obra de Rui Povas, né? É verdade. É um primor.
Foi um trabalho, assim, também foi um pouco, como se diz, um elenco grande, né, eu já não estava mais acostumada a trabalhar com elenco grande, então nosso querido diretor, Jailton Alves, chegou com essa proposta de fazer verso, reverso, a gente aceitou porque a gente adora um desafio, Que move o artista no desafio, né, Sônia? e foi um grande sucesso. Aqui nós temos um panfletinho menor, mas eu vou tentar aproximar aqui. Brigitte Bardot não mora mais aqui. Conta um pouco dessa história. E eu sei que tem coisa boa surgindo por aí, né? Você já vai dar em primeira mão isso aqui? Eu vou guardar. Eu guardava, é? Guardar. Vou deixar a Brigitte para falar para depois? Deixa eu falar depois, né? Então vamos lá. Ó, porque tem notícia boa para vocês aqui. Aqui nós temos um certificado em reconhecimento a todo esse trabalho. Nós temos aqui, ó, Correio dos Municípios, o título de personalidade municipalista Sônia Amorim, pelos relevantes serviços prestados como radialista, atriz e poeta de Itabuna e da região sul da Bahia. Justo reconhecimento, assinado David Marques, que é o diretor-presidente. Então, esse reconhecimento aqui é o trabalho de Sônia Amorim durante todos esses anos em prol da arte, em prol da cultura. Sônia, você é uma pessoa que nunca teve receio de se posicionar. Seu ofício é um ofício político, que a arte, ela não é partidária, mas ela é um ofício político. Como é que você vê o cenário cultural no momento em que a gente vive aqui em Itabuna e região? Um pouco desgastado, né, Rafa? Um pouco desgastado e também um pouco limitado, carente. É o que eu sinto, eu acho que o artista está perdendo um pouco seu espaço aqui em Itabuna e a gente está aí, né, botando o pé firme, correndo atrás, como a gente sempre fez, batalhando, gritando, porque não é fácil lidar com essa estrutura. Sim. Mas a gente não desiste e a gente quer mais provocar mesmo essas políticas culturais. E para isso, eu entrei, dei minha cara a tapa aí, né, no Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itabuna. Estou como titular no setorial de literatura, onde já está vencendo, né, essa gestão, mas já estamos encaminhando para outra. E assim a gente espera que essa batalha, ela não está terminando, mas ela está no meio. E a gente vai chegar lá, eu tenho certeza, com diálogo também, porque tem que ter, né, tem que haver o diálogo, não pode discussão de uma parte só, acho que as duas partes, todos 3, 4, 5, a gente tem que sentar, tem que discutir as políticas culturais do nosso município, que a gente está muito carente disso, muito necessitado mesmo. Perfeitamente. Entender que nós temos que ter um planejamento que transcenda as gestões, né? Nós falamos muito no plano federal, que é uma política de Estado, não uma política de governo. Então, nós temos que pensar a política cultural no nosso município para além das vicissitudes aí, das transações e das transições eleitorais e de gestão. Pensar uma política de Estado para a nossa cultura, com fomento e, acima de tudo, com valorização do artista local. Uma história como a de Sônia Amorim e de tantos outros que têm esse legado a defender, não pode ser negligenciada, não pode ser tratada como acessório, mas como protagonistas que são. Então, Sônia, falando em protagonismo, você também, na literatura, é protagonista, não à toa, representa o setorial de literatura no Conselho de Políticas Culturais do nosso município. E aí, durante 2 gestões, presidente do Clube do Poeta, e além disso, escrevendo, participando de antologias, construindo projetos em torno da literatura. Então, fala um pouco dessa sua experiência na literatura. Então, sempre participei, né, do Clube do Poeta do Sul da Bahia e até que fui convidada a ser me candidatar, né, como a presidente, cargo de presidente. A gente aceitou mais esse desafio. E aí a gente fez um trabalho relevante, acredito eu, assim, alguns colegas, né, conhecem. Aqui nessa primeira gestão, na época tinha o Pandeb, você tem, entendeu? E nós fazíamos muitas exposições de poemas nos foês dos bancos, então era muito interessante. Em eventos, né, a gente fazia exposição,
colocava lá os cavaletes com nossos poemas em quadros, nos quadros. E vale lembrar para a turma que era um momento que não estava essa explosão do universo digital, né? Não, ao contrário, não tinha, não existia. Então a linguagem mais inovadora era justamente essa que você... Não tinha nem celular. Uma outra coisa importante que está aqui, eu sei que você vai voltar a ele, mas seria bom ilustrar nesse momento, é o calendário poético. Quer dizer, se você não tem hoje a facilidade que as redes sociais proporcionam, como é que se encontrava solução para fazer a poesia chegar até as pessoas com estruturas que não são apenas as do livro? Então, as exposições dos roteiros. Exatamente. E aí Então a gente se virava, né, como podia. E aqui das nossas obras, na nossa gestão, um dos projetos da gestão de Sônia Amorim era o calendário poético. Artesanal. E todos os poetas que participaram do Clube do Poeta Sul da Bahia podiam publicar, e aqui versos seus identificavam o poeta aqui embaixo. Por exemplo, aqui tem um poema de Humberto Barreto. Então, tá aqui a datação embaixo, as referências e o poema, e cada dia, né? Isso, o mês. Aí vai do dia 1º ao dia 31, que é o calendário poético, né, artesanal. Então, esse foi um dos nossos primeiros trabalhos no Clube do Poeta. E junto, como eu já disse, né, com as exposições de poemas que a gente fazia em vários locais, aqui em Itabuna e em outras cidades também, que a gente chegou a apresentar essa exposição. E também, além do calendário das exposições, dessa primeira gestão, claro que os recitais, né, a gente se apresentava nos locais, também fizemos também a nossa antologia, né? Sim. Nossa primeira antologia está aqui, Clube do Poeta da Bahia, antologia, onde temos aqui também, nesse daqui nós temos 31 participantes no calendário poético, e aqui também nós temos aqui quase todos os poetas. Aqui nós temos cerca de 112 poemas. 112 poemas. E foi uma bênção, né? Porque eu fui a primeira mulher presidente do Clube do Poeta, aliás, a única, né? Na segunda gestão. E essa foi a única também antologia do Clube do Poeta. O clube é formado desde 1991. Então, imagina quanta honra a gente conseguir fazer isso, né, na época, aí, com o apoio do nosso querido Manuel Leal, Marcel Leal, o jornal, né, A Região. Por que não, né? Morena Filho aqui, ó, com a gente. Chegou coladinho aí, viu? Desculpa, viu, Rafa? Não sei se pode, mas perdi o peixe. E o Marcel esteve aqui conosco no Essa Gente Grapiúna recentemente. Nós lembramos do troféu Jupará, porque o Essa Gente Grapiúna quer transitar entre os diversos períodos da história da cultura da nossa região. Então nós falamos dos tempos áureos, olhamos o passado para refletir sobre que futuro nós queremos. E trazer aqui todas essas realizações para mostrar que nós tivemos aqui tempos áureos em que a cultura teve um lugar de protagonista. Nós estamos saindo de um processo pandêmico, com as almas feridas pelas perdas que nós tivemos, e a cultura é bálsamo e vai aliviar essas dores. Mas ela não pode ser entendida como um balcão de negócio. Ela precisa ser entendida como o alinhavo de uma estrutura existencial, a constituição da identidade de um. E vocês, mostrando esse trabalho, representam bem que tipo de cultura nós queremos. É o artista local em evidência, protagonizando os processos criativos e não à mercê, né, da vontade de quem quer que seja, à mercê da vontade da sua potência criativa para ofertar para a sociedade aquilo que há de melhor no seu processo de inspiração. Né? Então, Sônia Amorim e toda essa turma que ela traz consigo, aí, o Clube do Poeta do Sul da Bahia, toda essa comunidade artística, bem representam tudo isso. E aí, recentemente, Sônia, você empresta sua credibilidade e protagoniza conosco o outro movimento que culminou em uma outra antologia. Então, como você é uma espécie de madrinha desse projeto, então, queria que você falasse sobre olha a realidade. Alvorecer Poesia, porque assim, é um projeto que é feito a muitas mãos e ele só ganha a dimensão que ganhou porque a turma mais experiente, com cancha, com história, abraçou. E você foi uma delas. Você é aí a maior atriz presente nesse projeto e uma madrinha junto com Aldo Bastos, Valmir do Carmo, Zélia Pucidone e tantas outras pessoas que prestaram sua credibilidade, acreditaram e hoje estão fazendo esse diálogo, né?
nós estamos aguardando a hora que essa turma toda do Alvorecer Poesia vá ser membro também do Clube do Poeta, que é para ser uma amálgama, uma coisa só em torno da poesia. Muitos já estão, né? E agora você imagina aí que alegria, né? Um momento, como você mesmo aí fez a referência, pós-pandêmico. Eu estava no início da minha gestão, nessa segunda gestão, no Clube do Poeta, e aí a gente ficou realmente assim um pouco, né? Atados, de pés e mãos atados aí dentro de casa, e aí atrasamos os nossos serviços no Clube do Poeta, mas contamos com a compreensão dos colegas, do Conselho Fiscal, e nós continuamos aí na presidência, né, interinamente, e aí vem com tudo isso aí, com essa baixada de temperatura, vem o Alvorecer Poesia fazer o quê? Fazer esse alvorecer nas nossas vidas, fazer esse alvorecer na região sul da Bahia, né, e Itabuna. E eu quero agradecer a você, Rafa, né, por estar com esse sangue aí fervendo para trazer essa coisa gostosa para a gente, que é esse projeto Alvorecer Poesia, onde as pessoas estão todo carinho abraçando, estão se deliciando, se deleitando, e eu sei que vem muito mais coisa por aí, viu? Através do Rafa Gama. De nós todos, porque esse é um sonho coletivo e uma construção que só, eu reitero, só foi possível porque pessoas como você emprestaram sua credibilidade, seu talento para fazer com que ele aconteça. Aí vamos falar de novos projetos. O que é que vem por aí nas mãos de Sônia Amorim? Eu estou sabendo que vem a antologia nova do Clube do Poeta, que você foi quem pavimentou esse caminho. Você é uma pessoa, Sônia Amorim, aqui vou dar um testemunho, de extrema generosidade. Não se apega a cargos e o fato de estar em transição de o fim de sua gestão para outra não fez com que ela fizesse, por exemplo, o que muitos gestores públicos fazem aí nas prefeituras, que é de repente cancelar um projeto do anterior para poder não promover quem passou, né? E Sônia faz o contrário, porque labutar na arte é pensar coletivamente. O que é que ela fez? Ela manteve os seus projetos, independente de se no momento do lançamento vai ser ela presidente ou não, o projeto é do corpo coletivo do Clube do Poeta do Sul da Bahia. Então, parabéns, Sônia, porque nesse meio artístico, generosidade é um artigo para poucos. E temos essa novidade. Quais são outras novidades aí? Bom, como você mesmo já disse, né, recebemos esse presente porque nós começamos com o segundo calendário poético, mas com todo esse processo, né, de pandemia, nós não conseguimos concluir ele em forma impresso, calendário poético. Então, recebemos, e a gente bota a mão na cabeça, e agora, como é que eu vou fazer? Você faz um cálculo, aí quando você vai na gráfica, vai na livraria, já são outros valores, entendeu? Nessa dinâmica e contínua aí. E aí, a pandemia atrapalhou a realização desse projeto impresso. Mas aí ele ainda está para ser ainda digital, para ser digital, mas nós não vamos parar por aí, né? Então, esse presente veio, quando a gente estava com a mão na cabeça, como é que vamos fazer, como é que vamos realizar, veio a antologia. Então, como você bem colocou, nós vamos dar continuidade aos projetos do Clube do Poeta com essa segunda antologia, que já estava, onde as pessoas já estavam credenciadas, né? O trabalho já estava pronto. O trabalho já estava pronto. Quase 100. poetas. É um trabalho de fôlego da poesia sul-baiana. Aguarde. Só agradecer, né, a Vida Literária e professor Agenor Gaspareto. O professor Agenor Gaspareto vai dar uma rebolada aí. Mas eu tô sabendo que tá voltando um grande sucesso do nosso teatro. É verdade isso ou é só conversa de coxinha? Antes de voltar para o teatro, deixa eu falar mais de 2 projetos do Clube do Poeta. E a gente está, inclusive o vereador Ricardo Xavier já entrou com um pedido da nossa sala do Clube do Poeta, né? Ele está aí com a gente, colado, e a gente agradece muito essa parceria aí também. Essa solicitação já foi feita diretamente ao prefeito, né? Já foi encaminhada, e a gente vai, ainda nesse segundo semestre, inaugurar, receber a sede do Clube do Poeta do Sul da Bahia.
E, além da nossa sala, também teremos a biblioteca, né? Que acho justo, né? Diante de tantos poetas e tantos escritores, temos que ter uma biblioteca para nossos alunos, para nossos artistas, para nós mesmos, né? Fazermos nosso cantinho de leitura, nosso cantinho do café ali, nosso bate-papozinho. Então, essa biblioteca vai ser de muito bom grado, tenho certeza, e terei a honra, né? Tive a honra de comunicar a um dos nossos fundadores primeiro, né? Fundador do Clube do Poeta da Bahia, Joselito Reis, poeta e jornalista, a qual a biblioteca levará o seu nome. Que coisa linda, justíssima homenagem. E olha só, o Clube do Poeta se estruturando também administrativamente, porque uma instituição como essa que representa tanta gente boa e tantos talentos, precisa ter uma segurança, uma estabilidade e o reconhecimento do poder público municipal também. Mas vamos voltar para o teatro? Eu andava para falar Sônia Amorim, você falar teatro. Eu estou sabendo, eu não sei se isso aí é verdade, você vai me dizer agora. Brigitte Bardot não mora mais aqui. Vai voltar, Sônia Amorim? Brigitte Bardot não mora mais aqui. Vai voltar, vai morar. William Palma. Vai morar em Itabuna. Me conte aí, como é que está essa construção para um dos maiores sucessos do teatro da nossa região? Está de volta aos palcos. Quando é que nós vamos ter aí a possibilidade de apreciar o talento e ver Sônia Amorim de novo protagonizando um dos seus maiores sucessos? Protagonizando, né? Pois é, Brigitte Bardot é um texto adaptado de Aldo Bastos, né? A produção também de Aldo, que a gente fez em Itabuna. A gente fez um período aqui. Fizemos também no Teatro Municipal de Ilhéus. Ganhamos o prêmio, né? Do festival. Fugiu agora, tá? Mas ganhamos o prêmio aqui de melhor peça, né, do ano, com Brigitte Bardot. Mas também a pandemia deu uma caladinha na gente, jogou uma aguinha fria. Aí agora, depois de alguns anos, 2, 3, 4 anos, se eu não me engano, para a memória, a gente está voltando. Fiz o convite, assim, com medo, né, dele não aceitar. E aí, é um grande artista, um grande poeta, um grande ator, um grande dançarino, um grande diretor. E eu falei, e agora, gente? Mas eu fui lá com humildade, professor, doutor agora, né, também, doutor Jailton Alves. O senhor aceita substituir, porque Aldo não tem mais interesse, né, em participar. Ele disse que vai descansar um pouquinho agora, quem sabe lá para frente mais. Então vocês não podem perder, olha em cena, Jailton Alves e Sônia Amorim, 2 monstros sagrados do nosso teatro, protagonizando um dos maiores sucessos do nosso teatro aqui da nossa região. Você vai ter a oportunidade. E quem vai dirigir essa peça? Então, a gente vai começar. Está se trabalhando aí. Por enquanto, a gente está trabalhando na hipótese de um coletivo, mas quem sabe, né? A gente Eu andei sabendo também. Desafio aí, mais esse desafio. Eu ainda andei sabendo por aí que tinha a possibilidade de um jovem talento aparecer nessa peça. Como é que tá? Será que vai? Né? Será que vai? Então, esse jovem talento, ele é tão talentoso que a gente não está achando agenda. Mas vamos lá, é o nosso querido, nós estamos falando do nosso querido Gabriel Xavier, mas está em fase de Enem, preparação para o vestibular. Mas quem sabe a gente não aguarda, né? A gente já esperou até agora, quase mais de 5 anos aí esperando, né? Esse retorno de Brigitte Bardot. Não mora mais aqui, quem sabe a gente não aguarda mais um pouquinho. Para contar com ele. Não vai, Maria, seria uma honra. Sônia, nós estamos chegando ao fim dessa conversa tão gostosa, tão agradável. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer enveredar pela seara da arte, independente da idade cronológica. O jovem talento, mas o jovem não necessariamente o jovem da idade cronológica. Tem alguém com uma determinada idade e que quer começar a dar seus passos na arte. Ou aquele jovem, cronologicamente, que está escolhendo carreira e que quer ir para a seara da arte. O que você diria em termos de realidade, mas também em termos de inspiração? Em termos de realidade, não desista, né? A pessoa tem que insistir, persistir, desistir jamais. Não é fácil. Não é fácil, isso. Mas hoje em dia já tem algumas facilidades, porque eu, por exemplo,
Quando eu comecei no rádio, né? Comecei no rádio, eu já fui locutora também, né? Essa voz sedosa e aveludada. Ah, vocês ouvintes aqui, ó, da Sônia FM. Já não, fui locutora também, fui da rádio, também trabalhei aqui nas rádios AM de todas aqui de Itabuna, eu trabalhei, mas comecei mesmo na rodoviária, né? Fazendo locução na rodoviária de Itabuna. Recentemente nós entrevistamos o professor Adilson Machado, esse grande nome da literatura regional, e ele foi locutor de serviço de alto-falante. Eu assisti uma entrevista dele. Assisti a entrevista dele e lembrei, né, da minha trajetória. Falei, olha que interessante, eu também já passei por lá. Parece que os grandes têm que passar pelo serviço de comunicação. Veja, você, o Silvio Santos lá no rádio, Jô Soares. Não é? Todo mundo aí trilhando aí os mesmos caminhos. Então, hoje a gente agradece, eu tenho dos meus cursos de teatro aí, graças a Deus, a gente tem bons frutos aqui em Itabuna, Aldenor Garcia, né, tá aí mesmo para a gente registrar, foi nosso primeiro aluno, né, grande dançarino, grande professor também de dança. Lá em Salvador, a gente tem aí por esse mundo afora aí, entendeu? Então você deve ter um legado. O mais importante, gente, é que a seara da arte frutifica e se espalha. Nós temos hoje, por exemplo, contemporâneo de Sônia, Carlos Betão, que está no Rio, Marco Amaral Corrêa e outros tantos, Alba Cristina, e das mãos... Jackson Costa, né, que apareceu ali na peça Eleição, fizemos a peça aqui. E das mãos dessas pessoas surgem outros tantos talentos que estão por aí também fazendo história na arte, na produção cultural, em suas múltiplas expressões. Sônia, querida, muito obrigado pela sua presença. Vamos encerrar com poesia? Vamos encerrar com poesia. Então, eu queria fazer aqui, se você me permite, ao invés de poesia, eu citar alguns trechos, né, de poesias, algumas frases ou pensamentos que foram obras do calendário poético que a gente fez em 1900. E com isso nós prestamos homenagem também a pessoas que aí estão. Com certeza, com certeza. São pessoas maravilhosas, exemplo que você já citou também aqui, Dr. Humberto Barreto. Nessa frase ele diz assim: há câncer, estão movidas as instituições, de podre estão pintadas as estruturas. Aqui é Humberto Barreto. Aí vem Nessi Silva com sua frase: de tudo que mais quero, tenha certeza, não é um castelo, mas sim um país mais sério. Então a gente fez esse trabalho aqui com essas frases, nosso querido Jailton Alves, que já foi citado aqui, com eterna paixão, é sentir você numa canção. Jailton Alves, romântico aqui, hein? Nossa querida Zélia Posidônio, também participando desse calendário aqui, ó. É preciso deixar as quimeras quando for preciso deixar as quimeras. Maravilha. Marlene Moreira, só mais um aqui, ó. Maltrapilhe os pés no chão, empinando pipa, jogando cola. Meninos de rua. Fomes iguais em esquinas diferentes. Então, veja, veste de uma extrema atualidade, porque os problemas apontados aí pela poesia estão presentes nos dias de hoje de forma tão intensa quanto estiveram naquele período. Sônia, querida, muito obrigado. E a você que nos acompanha, esse foi o Essa Gente Grapiúna, feito especialmente para você.